Nós estamos em um tempo muito especial para os cristãos. É o período da Quaresma. E para entender melhor o significado desse momento, eu converso agora com o diácono Valtemir, né? Seja muito bem-vindo, Valtemir. Obrigado, bom dia a quem está ouvindo a gente, todas as pessoas que estão nos acompanhando aí, nossos irmãos da Igreja Católica, também os outros nossos irmãos. Nós estamos aqui com muita alegria para esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito desse tempo que nós chamamos de tempo da Quaresma, que é um tempo de muita penitência, oração, é um tempo muito rico da nossa Igreja Católica. E a gente começa aqui com uma pergunta muito especial, né? O que é ser diácono? Realmente isso é uma questão que é bom a gente esclarecer e ensinar para o povo, né? O que é ser um diácono. O diaconato, ele nasce na igreja primitiva e depois ele, um tempo, fica paralisado e no Concílio Vaticano II, que foi uma grande reforma que a igreja teve, ele é restaurado, né? E é trazido para o seio da igreja, para aqueles homens casados que querem servir de maneira especial a igreja, né? Como um ministro ordenado. E também tem o segundo tipo, né, do diácono, que é dividido em dois modelos, né, que é aquele que vai ser padre, né, ele também primeiro precisa receber o diaconato. Então é um grau, né, do sacramento da ordem, né, é o primeiro grau, e esse sacramento é dividido em 3 graus. O primeiro grau do diaconato, que, como eu disse, o padre, quando vai ser ordenado, ele passa por ele, né. Tem os diáconos permanentes, que somos aqui no Tupaciguara, eu, o diácono Alex, né, que a gente nunca vai deixar de ser diácono, e a gente também não tem assim uma possibilidade forte de ser padre, porque nós somos casados. Se bem que se a gente ficar viúvo, pode acontecer do diácono se tornar padre. E Essa eu não sabia. porque a viuvez no diaconato permanente, ela não traz a possibilidade do segundo casamento. Então Entendi. o diácono permanente não pode casar novamente. Então a gente tem um só matrimônio, né? Então, o diácono é aquele que serve, né, a comunidade, é um homem consagrado, serve ao bispo diretamente, mas passando pelo pároco, né? A gente tem obediência ao pároco e ao bispo. O que é a Quaresma? Quando e por que surgiu? A igreja primitiva, ela inaugura esse tempo litúrgico na nossa vivência dentro da igreja, por ser assim uma necessidade de um tempo de sobriedade, de recolhimento, né? Então ela surge lá nos anos 200, 300 depois de Cristo, quando as pessoas precisavam e preparavam para o batismo. Então o batismo na Igreja Católica sempre, principalmente naquele tempo, acontecia no tempo da Páscoa. Entendi. No tempo da Páscoa. E as pessoas que iam ser batizadas, elas precisavam preparar. E essa preparação era longa, muito, muito longa mesmo, sabe? Então, quando chegava próximo, aqueles que eram mais esclarecidos, por assim dizer, né, na religião, eles eram separados daquele grupo e eles passavam por um tipo de quarentena, era um retiro que durava 40 dias, até chegar na Páscoa. Quando chegava na Páscoa, então eles recebiam o batismo. Olha que legal, né? Que legal. Daí, quando ele, no ano 325, observando a igreja, que aqueles que tinham sido batizados tinham também o desejo de engordar aquele grupo, para renovar o seu batismo, reviver a preparação, né? Começa o primeiro termo, Quaresma, no ano 325, um dos concílios da igreja que foi realizado na cidade de, salvo engano, Niceia. Legal, então os 40 dias vêm de toda essa preparação. Sim, e também eles remetem aos 40 dias que Jesus ficou recolhido no deserto, né, preparando para iniciar a sua obra pública, né, mostrar o evangelho para o mundo. Então ele também representa essa passagem da Bíblia. Ele quer nos lembrar isso, quer nos lembrar também os 40 anos, né, da caminhada do povo hebreu em busca da terra prometida. Moisés fica 40 dias e 40 noites, né, no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E assim tem outros números 40 na Bíblia que nos remete também a esse tempo quaresmal,
que dura 40 dias, e o interessante também nisso é que, às vezes, as pessoas vão para o calendário contar os dias. Você já fez isso? Uhum. Contar os dias? E às vezes dá um pouquinho mais. Dá um pouquinho mais. Por quê? Por quê? Porque os domingos não são contados nesse tempo. Entendi. Porque a quaresma é um tempo de penitência. É um tempo de penitência. E os domingos não são penitenciais, os domingos são festivos, porque é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, é a Páscoa. Nos recorda, nos remete à Páscoa. Então eles não são contados nesse calendário. Nossa, que lindo, eu achei muito lindo. Eu acho que é bem comum, né, durante esse período, ouvir falar sobre o jejum, oração e caridade, né? Como que as pessoas podem viver esses 3 pilares no dia a dia de forma prática? A oração é o primeiro dos 3 pilares, Uhum. porque a oração é que nos liga a Deus, né? É uma forma que nós temos de comunicar com Deus. E a oração é uma via de mão dupla. Você fala com Deus, mas você também deve ter a abertura para ouvir o que Deus quer te dizer. Então, tem vários tipos de oração. E quais seriam esses tipos? Tem as orações que a igreja já fixas, né, prefixadas, né? Por exemplo, aí, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, oração das horas, a própria liturgia das horas, né? Que a gente reza, a reza dos salmos, que a gente chama de saltério, e tem outras ainda, a leitura orante da palavra de Deus, e são rezas, né? E tem aquela oração que brota de você mesmo. Sim. Que você se coloca na presença de Deus e fala com Ele como se a gente estivesse conversando nós dois. Como se fosse um amigo, né? Um E pai Ele ali é mesmo, o né? Pai, Ele é né? outro tipo de oração? Ou são A só esses oração, 2 tipos? você poderia me perguntar, tem oração mais importante que a outra? Sim, Tem? tem. E o qual seria? Para o católico é a Santa Missa. É a oração por excelência. Porque nela, além de eu rezar com a comunidade, né, eu ainda tenho a possibilidade da comunhão, que é a Eucaristia, que é o bem maior do católico. Né? Você comungar o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, a oração por excelência do católico é a Santa Missa. Uma dúvida relacionada a isso. Quando a gente comungar, que é o termo, a gente precisa antes fazer, eu esqueci o nome, fazer a confissão? Tem um termo, tem algo assim? Para a comunhão, é necessário que a gente esteja preparado. Sim. Né? O cristão deve estar livre dos pecados mortais, né? Então, aí é o meio que a igreja tem, deixado por Jesus Cristo, é o sacramento da confissão. Tem algumas palavrinhas, né, que vai mudando, né, o contexto, né? O jejum, ele é para disciplinar o nosso corpo. É disciplinar o seu comer, o seu consumismo, a sua gula. É te ajudar nesse sentido. Interessante. Agora, a penitência é você abrir mão de algo em favor da sua salvação. Tá. Olha como é que o negócio vai mudando. E já né? a promessa é por algo em específico. Agora, a promessa, eu prometo que vou a água suja a pé se Nossa Senhora me ajudar a conseguir isso. Né? E feita a promessa, a palavra de Deus nos orienta a cumprir. Entendi. Nos orienta a cumprir. Então, ter cuidado com isso, porque se não cumprir, então a gente já vai para o pecado, né? Sim, sim. Para quem talvez nunca viveu a quaresma ou quer começar este ano de forma mais consciente, por onde começar? Vamos começar pela oração, né? Abrir um canal mais escancarado para Deus, rasgar o nosso coração e não as vestes, como diz o Evangelho, né? Para exercitar essa parte da gente, principalmente de ouvir a Deus. O que é que Ele quer? Porque o que a gente quer de Deus, a gente sabe todos os momentos e a gente exercita isso com maior facilidade. Sim. Não é? Mas como aquele que diz para Jesus, Jesus, se queres, pode me curar, se queres. Você ouvir a opinião de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, o que Deus quer para você é o caminho. É o caminho para o entendimento, né? Agora, quanto ao tipo de jejum, né? Essas pessoas têm muito também dúvidas, né? Como jejuar? Sim. Nós temos vários tipos de jejum. Um deles é o que a gente chama de eclesiástico, né?
que é o que a igreja nos ensina, que é de fazer apenas uma refeição normal. Você pode escolher. O café da manhã sempre, no máximo, até às 9. Depois você escolhe uma das refeições, você faz ela normal, sem exageros. E as outras duas, somadas, não pode igualar com aquela que você elegeu como normal. Ela tem que ser bem regrada, né? Porque o jejum, ele tem o objetivo, o papel, de nos fazer, com o estômago vazio, ficar atento, rezar mais, estar mais disposto a Deus. Porque quando a gente come muito, se dá sono, não é? Aí você quer dormir. Então, o cristão deve fazer o jejum para não ter essa sonolência diante de Deus, e sim o despertar, né? Eu mortificar a minha carne, eu dominar o meu desejo, para que quando o pecado me aproxima de mim, eu esteja preparado para dizer não, eu saiba dizer não, eu exercite esse não a favor de Deus. Alguma mensagem para essas famílias e para todos que estão vivendo esse tempo quaresmal? A mensagem é sempre de lembrar dos 3 pilares, né? Oração, o jejum e o último pilar, que é a esmola, né? E esse, a oração é eu com Deus, né? O jejum é eu comigo mesmo. E o terceiro, que é a esmola, eu com meu irmão. Lembrar do irmão. Esmolar não é só tirar um dinheiro do bolso e entregar para o outro que está precisando. Isso é importante, é necessário, mas o mais importante ainda é você ser a esmola. Você estar disponível para o outro, abrir seu coração para o outro, ajudar o outro, ter compaixão do outro. Você tinha falado sobre uma coisa de outros tipos de jejum. Sim. Que outros tipos de jejum? Porque além desse que a gente já explicou, que é o jejum eclesiástico, nós temos outros jejuns mais rigorosos. Mais rigorosos? Mais rigorosos. Por exemplo, tem um jejum que a gente chama de pão e água, que a pessoa toma o café da manhã normal, até às 9 da manhã, e depois, o resto do dia, ela não come mais nada a não ser pão e água. Somente? Somente, né? Tem também um outro tipo de jejum que as pessoas podem fazer, que é só de líquidos. Por exemplo, chás, água, sucos, né? Por exemplo, suco de laranja, de limão, de cenoura, de beterraba, água de coco, sem sólidos. A pessoa passa o dia todo assim, só com líquidos. Mas só para eu entender, né? Não são os 40 dias, não. Não são. Só para entender. Não são os 40 dias. Mas o jejum, ele é bom que as pessoas façam, sabe? E ele é orientado pela igreja, a gente fazer jejum toda sexta-feira. Agora, durante a quaresma, que inaugura com a quarta-feira de cinzas, né, e tem o sentido das cinzas de nos recordar que nós viemos do pó e para o pó voltaremos, né? Nesse dia, a gente, além do jejum que a gente deve fazer, a gente precisa fazer também a abstinência de carnes. Isso é pedido pela Santa Igreja na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. São só esses 2 dias que a gente abstém de carne. Agora, os jejuns... pergunta sobre isso mesmo, o que é a quarta-feira de cinzas, essa questão de poder ou não comer carne. E o que a gente pode comer nesse dia, a igreja permite, a carne de peixe, né? Que a gente entende que a carne de aves e dos mamíferos são carnes que são quentes, né? Carnes Por isso quentes. o bacalhau? Por isso o bacalhau, justamente. Interessante. Né? Então, nesse dia, pode ser substituído pelo peixe, né? No caso, então, para quem às vezes nunca seguiu e quer começar a seguir, na quarta e na sexta, comer um peixe. Comer um peixe. Para a gente simplificar. E não só naquela sexta, mas em todas as sextas. O cristão católico, de acordo com esse livro aqui, ó, que eu vou mostrar para aqueles que possam nos ver, né? O catecismo, né? Aqui é orientado para o católico penitenciar todas as sextas-feiras. Então, assim, né? Para sempre. Para sempre, para sempre, né? Esse outro livro que eu carrego comigo aqui, o Código de Direito Canônico, né? Ele vai nos orientar sobre também as leis da igreja que regem, né, o nosso ser cristão católico, né? A respeito também das penitências. Quem é obrigado a fazer a penitência? Exato. Quem é dispensado? Quem é dispensado, né, de fazer esses jejuns, essas penitências, né? E quem é obrigado? Quem é obrigado? Acima dos 14.
Acima dos 14. Acima dos 14. Temos essa obrigação, né, de realizar esse exercício, né? Agora tem aqueles que são desobrigados. E quais são eles? Oh, tá vendo? As perguntas são boas, né? As crianças acima de 14, naturalmente, né? Os idosos, as mulheres grávidas, aqueles doentes, né, que estão em recuperação da saúde, né, tem alguma restrição médica, esses estão, então, desobrigados, dispensados, por assim dizer, de fazer esses exercícios da fé. A gente pode agora falar sobre aquela campanha maravilhosa, né? A campanha da fraternidade, né? Isso. Pois esse tempo também é que a igreja aproveita para lançar, né, a campanha da fraternidade. Eu estou aqui com esse livrinho que vem trazer para nós o tema desse ano, né? Que todo ano a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reúne, elege um tema e é trabalhado isso no meio dos católicos, né? Uma forma de você detectar um problema social, né? Que a gente chama, que a gente usa aquele método ver, julgar e agir, né? Julgar aquilo e depois fazer alguma ação para que seja amenizado, né? Aquele problema, né? Então, esse ano a igreja vem trazer para nós o tema aí de fraternidade e moradia, né? Abordando aqueles que precisam de teto, né? Aqueles que precisam morar melhor, né? Os números são alarmantes, né? A gente teve uma reunião do clero ontem e aquele que veio trazer a notícia disse que nós precisamos, para resolver as moradias no Brasil, de 6 milhões de unidades habitacionais. É demais. É muita coisa, né? São 26 milhões de moradores que estão em situação inadequada. São casas que estão praticamente inabitáveis, né? Essas pessoas estão vivendo ali, né? 8 milhões e 900 mil pessoas estão em área de risco. Nossa, É muita coisa. Nós temos 328 mil pessoas nas ruas, sem moradia. Nós temos 359 mil casas sem banheiro. Então a igreja lança mão desse tema esse ano para nos alertar, para a gente poder agir em favor desses irmãos, né? E era isso que eu queria perguntar. E como agir em favor desse tema? Aí- Como nós poderíamos ajudar? Pois é. Aí tem várias formas, né? Cada um lá no seu coração sabe o que pode ser feito por um vizinho, um amigo, um parente que está vivendo essas situações abordadas aqui. E às vezes a gente, no correr do dia, né, na correria da vida, a gente não percebe, porque até quando a gente para de falar, o nosso silêncio na mente é barulhento. As catracas lá dentro não param, né? É verdade. Então, o silêncio não acontece. Então, a gente fica o tempo inteiro ligado ali, né? No 220. A campanha ela é vinda nesse tempo porque a quaresma é um tempo assim que a gente separa, que a igreja pede para o cristão fazer uma parada, uma freada nessa correria, sabe? É um tempo de você fazer um balanço na sua vida espiritual. O que eu tenho feito? Pausa. O que eu tenho feito para garantir que eu vou para o céu? Seria uma eu grande faço pergunta. uma grande pergunta. Se a resposta for assim, ó, eu não faço nada, então é preocupante. É preocupante. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, nessa parada desse tempo quaresmal, é o tempo da gente exercer esse mergulho dentro de nós mesmos. E lá dentro da nossa intimidade, você falar, olha, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Mesmo que você não consiga mudar tudo de uma vez. Mas esse exercício chama conversão. Cada dia mudar algo que está te afastando de Deus. Porque Deus não afasta de ninguém. Mas as pessoas se afastam pelas máculas do pecado, do erro, do não olhar pelo outro. É claro que quando a gente fala de fé e espiritualidade, não existe uma resposta simples ou matemática. Mas eu queria ouvir a sua opinião ou a sua interpretação, né, dentro daquilo que o senhor acredita, Diácono Valtemir. Então, podemos ir lá? Podemos? Existe pecado maior que o outro? Sim. Nós temos os pecados veniais, os pecados mortais, né? Aqueles que... Eu vou dar um exemplo para você aqui. Matar uma pessoa ou judiar de um animal. Tem grande diferença, não tem? Tem grande diferença. E ambos são pecados. Tem o mesmo peso, vamos dizer assim. Não tem o mesmo peso,
mas todos são pecados. Todos são Então você pecados. pergunta, se tem um pecado maior que o outro? Sim. Tem um Uhum. pecado mortal, aquele que mata o meu Uhum. espírito, contraria os 10 mandamentos, e Entendi. aqueles que são os pecados que, assim, como eu disse, eu judiei do animal, né? São Entendi. pecados veniais. Então, o pecado eu tive mortal é falta- aquilo que mata por dentro. Mata por dentro. Mata a sua humanidade, vamos dizer Se assim. contrariou os 10 mandamentos, Entendi. é mortal. E aí, o outro pecado que você disse é É o venial. venial. O pecado mais leve, né? Ele seria, ou, por exemplo, mentir, uma mentira boba ali, alguma coisa nesse sentido? Podemos considerar que sim. Podemos considerar que sim. Mas pergunta respondida de certa Porque a forma. mentira, ela tem várias faces, né? Exato. Faces e facetas. Tem Uhum. mentira que causa morte. Exato. E essa é mortal. E essa né? é mortal. Mas tem aquela que não causa grandes danos, né? Deus testa pessoas? Testa? Se ele testa as pessoas. Eu acredito que não. Né? Não? Testa não, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe tudo. Ele te conhece por dentro, por fora, desde o ventre da sua mãe e até antes disso, diz a palavra de Deus, né? Sim. Então, testar, ele não precisa disso. Ele não precisaria, Não. Faz sentido, nunca tinha visto por esse ele lado. não tem essa necessidade, né? Ele já sabe. Dá para ter fé e não praticar? Sim, dá. Dá? Mas São Tiago já dizia para nós que a fé sem obra é morta. Então, ela é uma fé que não produz efeito. Né? Ela não... Porque fé é você acredita, mas você pratica. Uhum. Uma fé sem prática, ela não existe. Né? Ela é um tripé onde uma perninha falta. Imagina um banquinho com 3 pernas, né? Então você tem lá, o que sustenta o cristão? É a oração, né? A ação e a formação. Então nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus. Precisamos nos formar como cristão, né? E assim, nós precisamos de orar, nós temos que ter ligação com Deus, nós temos que ter você fala e ouve, né, esse exercício, mas isso tem que ser praticado. Então, dá para ter fé e não fazer nada? Não. O banquinho fica sem uma perna e ele não se sustenta, ele vai cair. Por último, para a gente terminar, seria quase que como o contrário dessa pergunta. Uma pessoa boa, então, que pratica, que é uma pessoa bacana, gente boa, ajuda o próximo, mas não acredita em Deus, ela pode ser salva? Pode ser salva. A misericórdia de Deus alcança onde o humano não consegue ir. O pensamento humano, o amor de Deus, não tem palavras, não tem atos humanos, não tem nada que eu possa te falar que exprime, que consegue explicar a dimensão, o volume, o tamanho, a grandeza, né? Então pode sim. Não podemos acomodar nisso, né? Lógico e não, que não praticar a fé, a religião. Que nós falamos porque de, a religião, a igreja tem esse papel de nos conduzir, né? Exato. A igreja é a grande barca de Cristo que nos leva pelo mar da vida, pelo mar do mundo, até chegar à presença de Deus lá do outro lado. Então, dentro da barca é mais fácil. Fora da barca tem as tormentas, as ondas, os ventos, as tempestades, que o mundo nos mostra, nos oferece todos os dias, né? E quer nos tirar medo da barca, né? Exato. Então, o papel daquele que separa, que é o demônio separador, é nos tirar da barca. E nós temos que lutar para ficar na barca. Tem desafios na barca? Sim. Muitos desafios na barca. Tem gente santa na barca? Sim. E tem gente não santo na barca, que está buscando a santidade. Sim. E nesse exercício de buscar a santidade, às vezes fere os santos, machuca os santos, mas aqueles que estão lá remando, né, precisam continuar. A barca de Cristo tem que andar nesse mar, tem que chegar do outro lado. Então, não pulemos fora da barca. Jamais. Estarei sempre à disposição, para mim é um prazer muito grande, né? Tá falando da nossa igreja, da minha igreja, daquilo que eu acredito, que eu vivo, que eu amo, né? Que é essa igreja maravilhosa que nós temos. E como mensagem final, eu tenho aqui a programação, né, da nossa quaresma, né, que eu gostaria de deixar para o povo, para o público, né, para a nossa comunidade inteira, né, que assim, a partir de hoje, né, hoje é sexta, né? Isso. Próxima, eu até vi a mensagem, sextou, bebê, né? Então, todas as sextas-feiras nós teremos a possibilidade de rezar
6 horas da manhã temos uma missa penitencial, né? Uhum. Todas as sextas-feiras durante a quaresma. Nós teremos também a Via Sacra, né? Que é a caminhada de Jesus, né, Via Crucis, né? Ali na sua paixão. Se rezado, às 19 horas nós teremos na Matriz, toda sexta-feira também, né? Uhum. E todas as terças-feiras, na igreja de Santa Luzia, lá no Morada Nova, e na Sagrada Família, aqui de frente à rodoviária, também teremos a oração da Via Sacra. Todos estão convidados, né? Bem como as quintas-feiras, a adoração do Santíssimo, como a gente já tem feito todos os dias, durante todas as quintas-feiras aqui na nossa paróquia. Então, que as pessoas venham, né, participem, vivam esse tempo maravilhoso que é a quaresma, busque a conversão, busque a fazer algo para merecer a salvação que Jesus já garantiu na cruz, mas é preciso a gente aderir a Ele, fazer aquilo que Ele pediu, né, a gente configurar com Jesus Cristo, a gente estar ali, né, disponível.